Paz em Jesus. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus. Hoje, como nós já havíamos combinado, nós vamos hoje fazer uma reflexão do livro do Levítico, o capítulo do 8 ao 10, que fala sobre a consagração dos sacerdotes. A semana de consagração. O Senhor disse a Moisés: Toma Arão e seus filhos, as vestes, o óleo para unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e as cestas de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: Eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, a cintura e o manto. Pôs sobre ele o efode e cingiu-o com a cintura do efode, atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou o urim e o tumim. Cobriu-lhe a cabeça, pôs-lhe em seguida o peitoral, cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, além disso, o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha, e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os filhos de Arão e os revestiu de túnicas e de cinturas, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir um touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e, com o dedo, o pôs sobre os cornos do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, sem couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor ao Senhor. Um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e do seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão, pôs-lhe o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no hálocos do pé direito, e derramou o resto do sangue em todo o redor do altar.
Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou então da cesta de pães ázimos, colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Araão e de seus filhos para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Este foi o sacrifício de empossamento, de agradável odor, consumado pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor. Era a sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo de unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Araão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Araão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: Cozei a carne em entrada da tenda de reunião. Ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: Araão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, queimá-lo-eis no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até que se cumprirem os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor, que se faça novamente em expiação de vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite, e observarei as ordens do Senhor, para que não morrais. Esta é a ordem que recebi. Araão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por Moisés. Então, este é o capítulo 8. Esse capítulo já teve uma live, que já foi feita a live, né? Já expliquei totalmente só esse capítulo. Hoje, fazendo uma sequência da ideia, então estou lendo de novo o 8, que aqui fala sobre o sacrifício de Jesus, né? Os sacerdotes, eles são uma parte do trabalho de Deus, né? Eles fazem parte do trabalho de Deus. O sacerdócio, ele é parte do trabalho de Deus. Parte como o homem, né? Deus, quando criou, eles entram no livro do Gênesis, né? Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, os sacerdotes aqui, apesar de serem só os homens, né, que foram consagrados a Deus, né? Eles são da parte da criação de Deus, do trabalho de Deus. O trabalho porque eles são sacerdotes de Deus perpetuamente, né? O trabalho de Deus, ele não é de um dia. Um dia para Deus é 1000 anos. Então, o sacerdócio, ele é eterno. E aqui fala, né, dos sacrifícios, fala do óleo da unção, né, de todos os preparativos, de todos os símbolos, onde punha a gordura, onde punha o óleo, onde punha o sangue. Tudo isso tem um significado. Aqui, quando se fala do carneiro, né, no versículo 18, mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Araão e seus filhos impuseram as mãos. O holocausto aqui simboliza o holocausto, né, de Abraão, né? No começo do gerenciamento de Deus, no livro do Gênesis, Deus pediu para Araão, né, oferecer seu filho Isaque como holocausto. E, pela fidelidade de Abraão, ele foi e destituiu, tirou essa obrigação de Abraão de matar o seu filho, porque a morte não pertence a Deus, né? O que pertence a Deus é a vida, né? E ele falou, então, imole esse carneiro, né? No lugar de Isaque foi imolado o cordeiro, porque o cordeiro
foi uma obra de Deus que era para o homem dominar, né? Então, no lugar de Isaque, imolou-se o cordeiro, pois era a obra, né? Deus estava fazendo um teste com Abraão para ver se ele sabia como que foi a criação do tempo, né? Abraão ele era pagão, então ele não sabia da obra de criação de Deus. Ele não tinha conhecimento do que Deus pensou, do que Deus falou por ocasião do começo da obra. Então Deus, né, testando Abraão, sabendo de sua ignorância, né, pediu esse sacrifício. E sabendo da ignorância e ingenuidade de Abraão, com muito amor, destituiu ele de fazer, né, de executar, né, o assassínio de seu filho, um holocausto, e mandou Abraão, né, oferecer o animal, né, o cordeiro no lugar. Então isso simboliza o sacrifício de Abraão e ao mesmo tempo já o sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, né? Jesus foi o Cordeiro de Deus. O que quer dizer isso, né? Que Deus foi ignorante, chegou um certo tempo, né? Que Deus foi tão ignorante quanto o ser humano, enviando seu filho como sacrifício, né? Ele falou, vou ter que agir como os homens agem, né? E vou ter que pôr o meu filho como sacrifício perfeito, né? Deus usou de amor, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, né? Esse foi o amor de Deus para a humanidade. Usar da mesma ignorância da humanidade, né? E depois tem aqui também, né? Quando o sacrifício do empossamento, que fala aqui do sacrifício do empossamento. Vamos ver onde está aqui. Versículo 28. Tomou-os em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Este foi o sacrifício de empossamento, de agradável odor, consumido pelo fogo ao Senhor. O que foi o sacrifício de empossamento? O sacrifício de empossamento foi isso mesmo, o sacrifício de empossamento. Foi o sacrifício perpétuo. Esse empossamento não foi um empossamento de um dia. Esse empossamento ele foi perpétuo, foi eterno. Simbolizava quando pegou, né, colocou nas pontas da orelha, né, simbolizando ouvir, né, sacrificar os ouvidos, né, para ouvir só coisas puras. Nos pés, né, simbolizando pisar no lugar certo, né, tem aqui as vestes também, aqui fala das vestes, né, então essas vestes aqui serão as vestes que os descendentes por purificação, né, porque são purificações, eles foram purificados e separados, eles são puros para Deus, né, é com essa veste aqui que eles irão serem introduzidos no céu, né? Aqueles que foram fiéis a Deus, que realmente cumpriram, né? Que foram fiéis à consagração, quando o mundo acabar, é com essas vestes que eles irão para o céu, né? Aqui está dizendo, ó, no versículo 30, tomou finalmente o óleo de unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Araão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Araão e seus filhos com suas vestes. Então, se é consagrado, do mesmo jeito que foram consagrados em Deus, quando Deus acabar a sua obra de trabalho, né? Eles serão trabalho de Deus consagrados com essas vestes, e pelo que está dizendo aqui, são essas vestes que os levarão, né? Que eles serão introduzidos na terra prometida do céu, né? Na terra definitiva mesmo, né? E aqui, versículo 34, tem o porém, né? Tem ali
né, como Deus, o Deus faz a parte dele. Agora o homem vai ter que fazer a sua parte também, né? Deus, ele tem o poder de fazer a parte dele, e quando o homem se esforça para fazer a sua parte, o poder de Deus se estende e realiza aquilo que era para ser feito, né? Aqui no versículo 34. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor, que se faça novamente, em expiação por vós. Então, quer dizer, eles chegaria um tempo que eles iriam morrer, porque eles não eram obra perfeita de Deus ainda, eles morriam, né? Deus não tinha vindo como Jesus para fazer realizar a obra, né? E até mesmo porque Jesus depois ele promete, né, que quem cresce nele, mesmo que morresse, iria viver. E eles iriam morrer, como todo ser humano, como toda obra de Deus que se acaba aqui na terra, né? E ele falou, né, ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite. Esses 7 dias simbolizam os 7.000 anos, né? Os 7 dias da obra de Deus também, no sentido mais amplo, né? Aqui, no começo, ele falou 7 dias mesmo. Mas, no tempo de Deus, isso simboliza 7.000 anos. Então, isso está querendo dizer, vocês, Araão, consagrados, a sua descendência, os que por geração estiverem até os 7.000 anos, que será o meu 7º dia, né, de criação, permaneçam à porta da entrada, né, da tenda, para que não morrais, né? Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião dia e noite, e observareis as ordens do Senhor para que não morrais. Esta é a ordem que recebi. Então, quer dizer, eles morreram no sentido da carne, a morte física, mas eles teriam que ter, né, que observar essas leis, depois a geração que iria honrar a eles, observar essas leis para eles não terem a morte espiritual, né? Então, eles terão, né, que fazer esse mesmo, permanecer, né, fazendo esse mesmo tipo de ritual diante de Deus, né, para que eles tenham a vida eterna. Porque são separados por Deus, são obras de Deus, separados e consagrados a Deus. Acabou-se, né, nosso versículo 8, agora vamos para o capítulo 8 acabou, agora nós vamos para o capítulo 9. Os primeiros sacrifícios dos sacerdotes. No 8º dia, Moisés chamou Araão e seus filhos com os anciãos de Israel e disse a Araão: toma um bezerro em sacrifício pelo pecado e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Vós os imolareis ao Senhor com uma oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Eles trouxeram diante da tenda de reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então: eis o que ordena o Senhor. Fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Araão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo e faze a expiação por ele, como o Senhor o ordenou. Araão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e pôs nos cornos do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima pelo pecado, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou em seguida o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços com a cabeça, e ele os queimou no altar.
lavou as entranhas e as pernas e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo e, tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou-o e ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a obração e dela tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Araão apresentaram-lhe o sangue, que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos e Araão queimou as gorduras no altar. Agitou, em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Araão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu, após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Araão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor, que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou gritos de júbilo e prostrou-se com a face por terra. Agora me pergunto o que significa tudo isso, né? Então, aqui está. Bom, aqui está dizendo, né, que aqui são os rituais, aqui foi o primeiro sacrifício. Então, nos outros capítulos, cada classe, né, cada pessoa, cada caminho escolhido, né, por ocasião assim, né, da trajetória desde a época do começo do livro do Gênesis, cada caminho escolhido, né, por cada pessoa, por cada, né, israelense, no caso aqui, por cada hebreu, tinha um tipo de sacrifício. Os sacerdotes, né, e os representantes de Deus, eles queimavam bois, carneiros, né, touros. As pessoas, né, mais chegadas a Deus, as pessoas que ouviam mais a Deus e tinham um acesso mais particular e direto com Deus, elas ofereciam touros, bois, né, o melhor, né, os búfalos, o melhor dos gados, né, o gado tenro, né. Depois tinha uma outra classe que oferecia o gado miúdo, que era a cabra, né, e o povo, né, o povo que não estava muito aí com a lei de Deus, que não escutava a lei, que não se esforçava, né, porque naquela época era uma multidão de pessoas, só a tábua da lei e só Moisés, porque não tinha nada escrito ainda, né, naquela época não tinha o que nós temos hoje. Que, né, era tudo vivido, né, não tinha escrito ainda. Depois que eles foram, né, ajuntando e pessoas do povo, pessoas mais cultas, como Moisés mesmo, né, foi redigindo todo o acontecimento e relatando, né, talvez até Moisés aqui em algum pedaço de papel já estava, né, porque Moisés ele que escreveu o livro do Gênesis, dizem que foi Moisés que escreveu, né. Moisés, então, acho que talvez já estava fazendo suas anotações, né, em algum momento de tranquilidade para poder depois ficar para nós, né, essa riqueza da sabedoria, né. E Moisés, né, no caso, o povo não tinha acesso direto, né, à palavra, era igual o telefone sem fio, né, a pessoa escuta aqui direitinho, quando chega lá no final da cidade ou na outra cidade, já não sabe nem mais o que é a verdade, né, a mesma coisa era com o povo, e o povo também não se importava muito em saber a verdade, como até hoje é, né, o povo ele não esquenta muito a cabeça não, ele vai vivendo de acordo com o que vai aparecendo para viver, o povo vai vivendo, né, e aí era queimado, né? Porque Deus ele é misericordioso. Apesar de saber que o povo não liga muito para ele, Deus em sua misericórdia mandava né, oferecer esse sacrifício, né?
do bode. O bode, ele é considerado, né, no misticismo, um animal, né, de inferior, um animal que não, né, que não presta, que não tem muito valor, né, até fétido, né, diz que carne de bode é muito fétida, né. Então Deus mandava sacrificar, dizendo que confiava que o povo um dia ia ser perfumado para ele, né, que o povo ainda ia oferecer perfumes agradáveis para ele, e por isso mandava fazer o holocausto do bode. E todo esse sacrifício, tem aqui do pão, né, o que simboliza a gordura, né? Tudo isso aqui é gordura. Gordura simboliza é a pessoa se achar o tal, que ele é o melhor. Agora me fugiu a palavra que se fala para pessoas que são, né, se acham os únicos, que só tem eles, que são os melhores, sendo que não fazem por merecer, né? A gordura soberba, né? A gordura, ela simboliza a soberba. Então, por isso que se punha o couro, né? Tudo separadinho, a soberba. E esse sacrifício, ele era feito até o gerenciamento de Deus e culminando, né, no, como eu tinha falado, no sacrifício de Deus, no amor, né, quando culminou no ápice do amor de Deus para a humanidade, que era oferecer seu filho em expiação pelos pecados, né. E o que simboliza aqui o capítulo, o versículo 24? Saiu um fogo do diante do Senhor, que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou gritos de júbilo e prostou-se com a face por terra. Já é o final último das coisas, né? O que foi esse fogo? Foi exterminando o fogo, como Jesus veio pelo fogo. Então isso simbolizava o final do sacrifício. Aquilo lá, Deus é Deus, não foi o final do sacrifício naquele dia, não. Isso aqui já estava simbolizando o final último de todas as coisas, né? O sacrifício. Então, quem se configurar no final dos tempos com o bode, né? As pessoas que não se configurarem diante de Deus em espírito e em verdade como filhos de Deus, é o que vai acontecer com eles também, né? Virá um fogo do céu e consumirá, né? E consumirá o sacrifício. No caso aqui, o fogo do céu vai ser muito mais extenso, que vai consumir tudo, né? Tudo será destruído. Então, por isso que Jesus veio pela água e veio pelo fogo. O água e o fogo passa por essa parte do sacrifício, né? Então, ele foi o sacrifício, só que ele veio pelo fogo, mas não será consumido como aconteceu com os holocaustos, com essas vítimas. O que vai acontecer? Ele, no final dos tempos também, ele vai entrar aqui como... Aqui, quando agitou, aqui, o que foi isso aqui? Qual que foi esse ato aqui de Araão? O versículo 21. Agitou em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Tudo que Araão agitava diante do Senhor está feito. Né, está feito, tô fazendo isso aqui, pode aperfeiçoar, né? Isso que ele fazia diante de Deus. E qual que foi a perfeição? Jesus, né? Jesus, ele morreu, sofreu, só que ele não seria igual essas ofertas e sacrifícios de Araão. Ele iria fazer a sua terrível justiça por todo o sacrifício que tinha feito e passado, né? Por todo o sofrimento que tinha passado pela humanidade, né? Então aqui estava simbolizando, até certo ponto eu sou sacrifício, mas depois de um certo ponto, quando eu estiver glorioso, quando culminar na minha glória todos esses sacrifícios, né? Quando os sacrifícios aqui que foram feitos culminarem em glória de Jesus, aí sim a justiça de Deus ia ser terrível, né? Que Deus é justo, mas a justiça de Deus é terrível, né? Deus, ele é justo porque... Daniel,
Deus livrou Daniel. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões e não tivesse aquele terror, né, aquele medo de ser devorado pelos leões. Ele deixou Daniel passar por tudo isso e o tirou no momento em que ele iria ser devorado, né? Deus, a justiça de Deus, ele é justo. Quando a pessoa merece a justiça, ele é justo. Porém, ele livra a pessoa no problema, não do problema, né? Deus, quem tem que procurar se livrar do problema é a gente. Mas Deus, ele é poderoso, ele livra no problema. Jesus também, né? Como sacrifício, como ser humano, o que aconteceu com Deus? Deus livrou Jesus no problema e no problemão, né? Porque Jesus já tinha sido morto, né? Então foi o pior problema, né? Jesus foi culminou em todos os problemas, né? Jesus foi a culminação da misericórdia de Deus, do poder de Deus. Porque Jesus, o maior problema de Jesus, ele foi crucificado, né? Entregou o Espírito para Deus, foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia. Olha o tamanho do problema que Jesus teve, né, como ser humano, né? E foi liberto aí. Então, quer dizer, Deus em seu poder, ele livra a pessoa no problema. Cabe a nós procurar escapar do problema, fazendo aquilo que Deus pede, né? Entregando o Espírito a Deus, né? Como Jesus mesmo fez, né? Por ocasião, na cruz, né? Pai, né? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Mas daí, como Jesus, ali ele entregou a divindade. Mas a humanidade de Deus passou pelo problema, né? A humanidade de Deus, a humanidade de Jesus, passou pelo problema que teve que ser enterrado, né? Deus ali entregou a divindade. Na cruz, Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. Então, Jesus entregou a sua natureza divina a Deus como justiça. E a natureza humana passou pelos problemas que todas as pessoas passam, né, que é o da morte. Crendo em Jesus, mesmo que morra, viverá. Não crendo em Jesus, o problema persiste, o problema permanece, né? Então, foi isso aqui que está dizendo o capítulo 9, né, do sacrifício. Então, foram os primeiros sacrifícios dos sacerdotes, primeiros, e que serviram a Deus para o seu gerenciamento e culminação, né, no sacrifício de Jesus. Agora, nós vamos ao capítulo 10, né? Capítulo 10 já vem aqui já os problemas, né? A desobediência do povo, né? O achar que Deus não é Deus. Já começa aqui o capítulo 10. O pecado de Nadab e Abiú. Quem era Nadab e Abiú? Eram filhos de Araão, eles eram sacerdotes. Por isso que Deus é poderoso, Deus ele usa, né, da sua promessa e ela se cumpre até o final. Mas tem que fazer jus àquilo. Como no versículo 8, né? Deus tinha falado assim: ficarei, o que se fez hoje, prescreveu o Senhor que se faça novamente em expiação por vós, para que não morrais. Mas aqui no capítulo 10, no versículo, né? No capítulo 10 já tem um problema aqui. Os filhos de Araão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou e morreram diante do Senhor. Moisés disse a Araão: era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse: serei santificado naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado em presença de todo o povo. Araão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafom, filhos de Osiel, tio de Araão, e disse-lhes: vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes dissera. Moisés disse a Araão, a Eleazar e a Itamar: não descobrais as cabeças, nem rasgueis as vossas vestes. Não suceda que morrais e que se levante a ira do Senhor contra toda a assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel
chorem por causa do incêndio que o Senhor acendeu. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda de reunião para que não morrais, porque o óleo de unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram a palavra de Moisés. Prescrições diversas. O Senhor disse a Araão: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Esta é uma lei perpétua para os vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por Moisés. Moisés disse a Araão, a Eleazar e a Itamar, os 2 filhos sobreviventes de Araão: tomai a oração que resta dos sacrifícios pelo fogo ao Senhor e comei-a sem fermento junto do altar, porque esta é uma coisa santíssima. Vós a comereis em um lugar santo, porquanto essa parte dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrita. Comereis também em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isto é o que vos toca a ti e a teus filhos, como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se então contra Eleazar e Itamar, os últimos filhos de Araão. Por que, disse ele, não comestes no lugar santíssimo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da Assembleia e façais a expiação por ela diante dele, já que o sangue da vítima não foi trazido para dentro do tabernáculo. Vós deveis tê-la comida em um lugar santo, como ordenei. Araão disse-lhe: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Mas, depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria isso agradado ao Senhor? Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito. Então, gente, esse versículo, capítulo 10 aqui, tá aqui o problema, né, das coisas. Araão, como sempre, na sua sabedoria de sacerdote, né, ele sempre entendia o que as coisas desencadeavam, né. Então, quer dizer, aqui aconteceu isso com os filhos de Araão. Eles tiveram, porque tinha que acender, né, um fogo, e aquele fogo lá, daquele fogo pegava-se e acendia aqui, né, o turíbulo. E eles não, eles pegaram um fogo estranho de outro lugar, porque Deus, ele tinha prescrição deles, vai acender o fogo com isso, vai pôr o fogo naquilo, depois você vai, né? Ele tinha a prescrição dele ali, né, na entrada do tabernáculo, né? Era na entrada ali que acendia, né? E eles não, e eles foram e pegaram, acenderam o fogo de qualquer jeito, né? Qualquer fogo, diferente, né? Porque Deus, eles estavam diante de Deus. Então Deus, ele sabia certinho o que teria que ser feito, cada movimento dos sacerdotes, o que aquilo significava, porque foi o próprio Deus que tinha prescrito. E aconteceu isso, como aconteceu, né, quando os israelitas pediram para fazer o bezerro de ouro, né? E Araão quebrou a tábua da lei. Naquela tábua da lei estava a vida, né, das pessoas que morreram, né? Depois mesmo Moisés, né, falando como antídoto, vá e mate os seus parentes, né? Mas não, já estava aquela lei lá, na tábua da lei, a lei, aquela tábua, ela estava segurando a vida das pessoas, né, que eram regidas pela lei. Então, quando Araão quebrou aquela tábua, né, aquela pedra da lei,
morreram, né? Porque eles quebrou a pedra, acabou a lei e morre, né? Se a pessoa, quando é rejeita com uma lei e não tem aquela lei, ela não tem efeito, a pessoa morre. Mesma coisa aconteceu aqui com o fogo, né? Eles eram consagrados ao Senhor. Então, quando eles não fizeram certinho, o que aconteceu? Eles morreram, porque eles não fizeram a parte da aliança deles com Deus. Então, como não foi feita, Deus, quando foi fazer a parte dele da aliança, né? Do ritual, né? Porque era uma consagração, então Deus, cada vez que tinha um sacrifício, Deus estava ali para fazer a parte dele, né? E aconteceu isso, porque daí eles falharam no ritual certinho diante de Deus. Quando Deus viu aquilo, né, veio com toda a força a ira dele e matou-os. Então foi isso. Por que aconteceu isso? Foi uma falha. Aqui vem o versículo 19, coroando, né, a nossa reflexão de hoje, né? O versículo 19, ele diz: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado, seu holocausto ao Senhor. Mas, depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria sido isso agradado ao Senhor? Então, isso que aconteceu, eles falharam a partir do momento que uma pessoa, né, que uma pessoa consagrada a Deus, ela tem uma missão de Deus, ela falha, aquilo perdeu o valor, né? Daí vai ter que vir outra coisa para poder refazer, né? Daí aqui Araão estava dizendo, agora Deus vai ter que usar uma outra etapa no seu gerenciamento para poder sanar essa falha que foi feita, né? Porque tudo diante de Deus tem um significado, né? Quando é Deus que institui, tem um significado muito importante, tudo aquilo que Deus pede para a pessoa fazer. E quando o ser humano falha em sua parte, Deus tem que vir com o seu gerenciamento e fazer, né, conduzir, né, no que aquilo que foi escolhido. Então, Araão, em sua humildade, né, ele reconheceu que Deus teria que intervir de outra forma no gerenciamento depois desse erro, né. E aqui fala do bode, né, o que aconteceu com o bode do povo, né. Então é isso, né, era o bode, né, a oferta do bode que eles não fizeram do jeito que teria que ser feito. Então isso aqui, pelo entendimento aqui, já é adiantando já mais ainda o sacrifício de Jesus e a ira de Jesus no final dos tempos também. Isso resultou em mais um item na lista da cobrança de Jesus no final dos tempos. Bom, gente, acabou, né? Espero ter ajudado vocês. Tem mais links por aí. Se alguém quiser ver mais alguma coisa, tem no Facebook, tem no YouTube, tem o site. Espero que vocês, né, tenham acesso a tudo isso. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigada.